Talvez é novidade para alguns que leem a Bíblia faz pouco tempo, que ela fala de 5 dias, que não são de 24 horas. A Bíblia Sagrada, ou as Escrituras, é um compêndio de livros inspirados por Deus e, portanto, precisamos do Espírito Santo de Deus para discernir corretamente seus assuntos e ensinos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo escreveu isto em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Neste vídeo vamos tratar da palavra dia, que muitas vezes não se trata do período de 24 horas como conhecemos. Lemos, por exemplo, do dia do homem, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Do dia de Cristo, em Filipenses capítulo 1, versículo 10. Do dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Do dia de Deus, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Do dia da eternidade, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Podemos começar afirmando que essas expressões não se referem a um dia de 24 horas. Em hebraico e grego, a palavra dia tem uma variedade de significados, desde parte de um dia, um período de 24 horas, até um período mais longo marcado por um caráter unificador particular, por exemplo, o dia da salvação que temos em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ou o dia da eternidade, já citado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Talvez o menos familiar seja o dia do homem, mas um exame na frase, no contexto, é útil para nossa compreensão. Paulo afirma, todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. A palavra aqui, ou a expressão juízo humano, uma tradução melhor seria o dia do homem. Outras traduções interpretam a frase como julgamento do homem ou qualquer tribunal humano. A tradução literal preserva o contraste que Paulo está traçando entre o dia do homem, neste capítulo, e o dia, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo não está apenas contrastando o presente com o futuro, ele também está contrastando os dias do homem, o período atual em que as coisas são julgadas pelos padrões do homem, com o dia futuro, quando Cristo determinará os critérios de julgamento. Portanto, o dia do Senhor, o dia de Cristo e o dia de Deus direcionam nossa atenção para o julgamento e administração que se aplicam a cada um desses períodos. Os profetas do Antigo Testamento falaram frequentemente do dia do Senhor. Por exemplo, as suas descrições são bem resumidas por Sofonias. Vamos ler para você entender. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e se apressa muito. Escuridão espessa. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então, Sofonias capítulo 1, do versículo 14 a 16. Este período tão vividamente evocado na profecia será marcado pelo julgamento de Jeová sobre Israel e as nações e pela administração divina direta da terra. Depois de Paulo falar sobre o arrebatamento da igreja ao céu, no final do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, vemos ele tratar sobre o início do dia do Senhor, que é descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3, onde ele diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando eles disserem,
paz e segurança. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. Começar silenciosamente e furtivamente atingindo a humanidade em um tempo de aparente segurança é o que temos aqui. O uso que o apóstolo faz das dores do parto como uma analogia para as dores que envolverão o globo é significativo. É a mesma palavra usada pelo Senhor Jesus quando falou do princípio das dores que marcariam os primeiros 3 anos e meio da tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 8. Assim, o dia do Senhor começará ao mesmo tempo que a tribulação. Talvez quando o leão da tribo de Judá pegar o livro selado lá no céu. Algo que temos registrado em Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Pedro nos fornece os detalhes da duração e conclusão do dia do Senhor, usando uma linguagem muito semelhante à de Pedro, aliás, à de Paulo. Pedro, usando uma linguagem muito semelhante à de Paulo, ele lembra a seus leitores que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Assim, o dia do Senhor se estende desde o início da tribulação, através do milênio, até o momento em que Deus dobrará os céus e a terra como um vestido gasto, criando novos céus e nova terra. Hebreus capítulo 1, versículos 11 e 12. Também é Pedro quem nos fala sobre o dia de Deus. No mesmo capítulo, ele olha além do dia do Senhor para a eternidade e diz assim: aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus ardendo se desfarão e os elementos ardendo se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Como eu disse, está no mesmo 2 Pedro capítulo 3, versículos 12 e 13. Este é um dos poucos vislumbres que temos do estado eterno no dia da eternidade, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Naquele dia, Cristo terá entregue o reino a seu Pai, e Deus será tudo em todos, como temos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Assim, nos 3 dias que consideramos, temos uma sequência cronológica ao longo do tempo, estendendo-se desde o presente, dia do homem, passando pela tribulação e milênio, ou seja, o dia do Senhor, até o estado eterno, ou seja, o dia de Deus e o dia da eternidade. Para o dia de Cristo, o apóstolo Paulo usa vários termos para descrever um dia vindouro de revisão do serviço dos salvos da era da igreja. Podemos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e também capítulo 3, versículo 13. Vemos que vai ser um dia de recompensa, como temos em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, um dia de regozijo. Filipenses capítulo 2, versículo 16, um dia de descanso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 e 10. Estes são o dia de Cristo, como temos em Filipenses capítulo 1, versículo 10 e capítulo 2, versículo 16. Também é chamado o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, é em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, e também o dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. E também é chamado aquele dia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, capítulo 4, versículo 8. É significativo que apenas Paulo fala desse dia. Como a doutrina da igreja, o dia de Cristo é desconhecido nas escrituras do Antigo Testamento, pois aplica-se apenas àqueles que estão em Cristo. Assim como a igreja é um corpo celestial, o dia de Cristo é um dia celestial. Seu caráter contrasta fortemente com o terror associado ao dia do Senhor. O dia de Cristo é procurado e desejado pelos salvos. A Escritura nos dá poucos detalhes explícitos
quanto ao momento deste dia. No entanto, é claro pelas escrituras, ou melhor dizendo, pelas características já mencionadas que estão nas Escrituras, que deve ocorrer após o arrebatamento e antes que a igreja apareça com Cristo em manifestação e glória. Parece que o dia de Cristo decorrerá durante todo o período da tribulação, enquanto a tribulação corre neste mundo. Este dia está acontecendo no céu com os salvos, mas com um foco celestial e não terreno. Neste dia acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro.